Sorria com alegria, Rav Zene aqui falando, e mais uma edição aqui dessa leva de curiosidades judaicas. E você provavelmente já deve ter visto, nós judeus, ao entrarmos em um ambiente, ao sairmos de um ambiente, beijarmos a lateral das portas. Mas o que é isso? O que significa isso? Vamos descobrir juntos. Você já deve ter visto, mas o que você vê, e talvez não entenda o porquê dessa manifestação de carinho e respeito e honra perante esse estojo, né, essa caixinha na porta dos lares judaicos, dos estabelecimentos judaicos mundo afora, é porque o que está valendo é o que tem dentro desse estojo, que é um pergaminho com uma passagem muito famosa da Torá. Inclusive o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, o hino nacional do povo judeu. Escuta, Israel, Hashem é o nosso Deus. Hashem é um, só existe um. Ele é, foi, será onisciente, onipresente, onipotente, a força maior, o Criador do universo, Borei Haolam. E esse é um mandamento, é uma mitzvah muito especial da Torá. E vamos descobrir juntos agora a fonte, a origem, o que ela significa e se sim existe uma espécie de proteção para quem observa esse mandamento como se deve. Vamos ver a fonte dessa mitzvah, é no próprio Shema Israel, no trecho, no primeiro parágrafo, Ukshartam leot al yadecha ve'ahiu letotafot beineinecha uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. Então, é a mitzvah, uchtavtam, e escreverás al mezuzot beitecha, sobre os umbrais da sua casa e do seu portão principal. Então a mezuzá, ela funciona como uma espécie de lembrete, logo na entrada, um lembrete espiritual sobre os valores que precisam prevalecer dentro daquela casa, dentro daquela empresa, dentro daquele ambiente. De fora para dentro. De fora para dentro, antes de você entrar, você já beija a mezuzá. Você dá o devido respeito às mitzvot e à emuná, e a fé judaica sintetizada no trecho do Shema Israel, sim, porque dentro daquela caixinha tem um pergaminho escrito por um sofer, palavra por palavra, conforme a halachá, conforme as leis do Shulchan Aruch, como ela deve ser escrita, e desde Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, que recebeu essa orientação sobre a mitzvah de mezuzá, sobre a mitzvah de tefilin, como eles devem ser confeccionados e como eles devem ser utilizados para que a nossa Neshama possa extrair essa luz e se aproximar cada vez mais do nosso Criador, da fonte de toda a vida. Agora, será que ela, além de ser um lembrete, além de ser um preceito, um princípio, ela também protege a casa e aquela família? Veja bem, claro que ela protege. Simplesmente o fato de lembrarmos, ao entrarmos e ao sairmos das nossas casas, que Hashem é o Criador, que Ele é o Criador e que nos protege e está conosco a todo instante, essa é a maior proteção. E a simbologia de tudo isso é que lá fora, imagina um general com o seu exército, imagina um rei com o seu exército. Ele fica lá atrás e todos os soldados e toda a sua escolta na frente para proteger o rei. Aqui nós vemos justamente ao contrário, e essa foi a argumentação de Onkelos, que foi um dos comentaristas da Torá, mas que ele não era judeu, ele se converteu ao judaísmo, ele era sobrinho do imperador romano, e ele convenceu as legiões de soldados que o seu tio enviou para buscá-lo, para trazê-lo de volta ao palácio. Um dos argumentos foi, o rei fica atrás e os soldados na frente. Aqui nós vemos justamente ao contrário. Hashem fica lá fora, mezuzá simbolizando Hashem, lá fora nos protegendo e nós aqui dentro de casa. O fato de beijarmos a mezuzá todos os dias, ao entrarmos e sairmos do estabelecimento, nos lembrando de que Ele está lá para nos proteger sempre, isso é a maior de todas as proteções, porque isso fortalece a nossa fé, isso fortalece a nossa emuná, a nossa confiança de que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a vontade do Eterno.
Como coloca a mezuzá nas nossas casas? Então eu recebi de presente, esse aqui é só o estojo, tá? Eu recebi um sobrevivente do Holocausto, que ele é joalheiro no Rio de Janeiro, ele tem uma joalheria, ele sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz, inclusive. Ele me mandou esse estojo da mezuzá, né? Esse é só o bait. Aqui dentro, nós colocamos o pergaminho, e nesse pergaminho está escrito a passagem que eu comentei com vocês, do Shema Israel, né? Do Shema Israel e o seu parágrafo completo. E essa caixinha ela serve como um estojo protetor do pergaminho que é sagrado, que tem o nome de Hashem, inclusive, escrito pelo sofer que eu falei. Então, se você quer colocar a mezuzá na sua casa, você vai precisar de um bait, do pergaminho kasher, escrito por um sofer temente a Deus. Tem muita falcatrua por aí. Tem muitas pessoas vendendo aí o xerox do xerox do xerox. Quando você vai abrir lá o estojo que você comprou, veio de Israel, você abre lá, tem um jornal de ontem enroladinho. Aí não pode, tem muitas picaretas por aí, então você tem que comprar de uma fonte confiável. As minhas, elas vêm direto de Israel. Aí você coloca aqui o pergaminho, você fecha, você vai precisar de uma fita métrica. Mas por que a fita métrica? Porque o correto é colocar ela, sim, nós Ashkenazim colocamos ela assim, deitada assim para a direita, assim. Os Faradim colocam ela reta. Nós colocamos ela assim. No começo do terceiro terço do batente da porta. Então você pega a fita métrica, divide o batente em 3 partes iguais e no começo do terceiro terço você vai colocar aqui no começo e vai fazer a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu likbo mezuzá. Aí você prende a mezuzá. E dessa maneira você pode morar nessa casa e você pode inaugurar essa sua empresa. Ok? A mitzvah é colocar em todas as portas da sua casa e da sua empresa, exceto aquelas, por exemplo, o banheiro, que não se coloca uma mezuzá tão sagrada. E se uma pessoa, ela se mudou e ainda não comprou as mezuzot para colocar nos batentes das suas portas, dos dormitórios, da sala, ele tem 30 dias, ele pode ficar 30 dias sem a mezuzá, que é o tempo que ele precisa para adquiri-las e fixá-las corretamente. É óbvio que se você viajou, está no hotel, você não vai colocar a sua mezuzá lá, a casa não é sua, a porta não é sua. Estamos falando urtavtam al mezuzot beitecha uvishearecha, dos seus batentes e dos seus portões. Por trás do pergaminho, o sofer escreve, quando ele fecha o pergaminho, enrola ele escreve um dos nomes do Eterno, Shin Dalet Yud. E esse nome é o acrônimo para as palavras Shin, Shomer, guardião, Dalet, Dlatot, portas, Yud, Israel, de Israel. O Eterno é o guardião das portas de Israel. Ele escreve o Shin Dalet Yud por detrás do pergaminho, não tem um pergaminho aqui, mas o Yankel vai mostrar para vocês. E olha só, no estojo, muitos colocam também a letra Shin, que é a primeira letra desse Shin Dalet Yud, Shomer Dlatot Israel, o guardião das portas de Israel. Com o tempo, com o frio, com a chuva, com o vento, o pergaminho pode se desgastar. Então a Halachá nos orienta a 2 vezes a cada 7 anos verificarmos as nossas mezuzot. Inclusive uma vez o grande rabino Rebbe de Lubavitch, que viveu em Nova York, foi o 7º Rebbe da dinastia Chabad Lubavitch, da corrente racídica de Lubavitch. Uma criança estava com pesadelos à noite, não conseguia dormir, ele falou, verifiquem a mezuzá do quarto dessa criança, e realmente ela não estava kasher. Outra pessoa estava com um problema no coração, e ele falou, verifique a mezuzá, e lá, quando foram verificar, viram que a palavra do Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, ame o Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, a palavra coração estava apagada. E aquela pessoa estava com problemas no coração, verificaram a mezuzá, trocaram e ela se recuperou e voltou a ser uma pessoa saudável. Então veja a importância dessa verificação 2 vezes a cada 7 anos, como nos orienta a Halachá. Pessoas muito falam sobre amuletos, será que existe dentro do judaísmo proteção? Olha, a minha visão é que o único que realmente tem fonte na Torá é a mezuzá, Shomer Dlatot Israel. Essa é a maior proteção para uma casa e para uma família. Agora,
Existem alguns outros símbolos que talvez vocês possam ter escutado falar. Vamos citar aqui um deles, que faz parte da cultura Sfaradi, que é o Hamsa. Existem sim fontes dentro dos rabinos faraditas, no caso, se eu não me engano, o Ben Ish Chai e o Hidá, eles colocam esse costume da mão de 5 dedos, de pendurar, né, essa mão. Hamsa em árabe é 5, né, os 5 dedos, esse número 5 simbolizando os 5 níveis da alma, simbolizando a mão que abençoa, e dentro da cultura judaica sfaradita, esse Hamsa também, ele pode proteger contra o mal olhado. Lembrando que a Kabbalah ela escreve claramente que só está vulnerável ao mal olhado quem acredita, né, que pode ser prejudicado por qualquer tipo de olhar negativo, de uma inveja negativa e prejudicial. Mas como eu falei, esse Hamsa ele existe dentro da cultura judaica sfaradita. Então a mezuzá, ela simboliza a continuidade do povo judeu. Por onde você olhar, os lares judaicos continuam há milênios. Desde a saída do Egito, quando Hashem pediu para passar o sangue do Korban Pesach nos umbrais das portas, para o Malach passar, né, Pesach, passar e saltar sobre as casas dos primogênitos judeus e somente tirar a vida dos primogênitos egípcios. A mezuzá é uma shmirá, é uma proteção com fonte na Torá, mas a maior de todas as proteções é olharmos para a mezuzá e entendermos o que ela simboliza e os preceitos e valores que devem prevalecer dentro da nossa casa. Como eu falei, o próprio Onkelos, que se converteu ao judaísmo, ele era da família real romana. Quando a legião de soldados veio buscar ele de volta, o que ele falou para eles? Ele apontou para a mezuzá e disse: no mundo, os reis ficam dentro dos seus palácios, enquanto os seus servos guardam a entrada. Mas a Kadosh Baruch Hu, o Eterno, abençoado seja Ele, Ele guarda todos os seus filhos quando eles estão dentro de suas casas. Então os soldados ficaram tão impressionados com a explicação que desistiram de prender ele e trazê-lo de volta. Então até hoje, o povo judeu ao redor do mundo fixa sua mezuzá ao entrar em uma nova casa, mas não apenas cumprindo a mitzvah, mas sim trazendo para a sociedade o lembrete diário de quem somos, da onde viemos e que os nossos valores devem ser transmitidos para as próximas gerações. Porque casa se constrói com tijolo, mas lares e famílias nós construímos com os nossos valores milenares. E a mezuzá, ela está repleta de lembretes, como eu falei. Como eu falei, o costume Sfaradi é colocá-la dessa maneira, vertical. Ashkenazi inclinada. Mas por que o Ashkenazi abraçou o costume de colocá-la inclinada? Porque existia uma discussão entre os sábios se ela seria fixada na vertical ou na horizontal. E foi abraçado uma posição intermediária, inclinada. Nem para um lado nem para o outro. Nem sempre quando existe divergência de opinião nós precisamos transformar isso em divisão. A visão judaica adotou uma posição intermediária, lembrando de que nem toda discordância precisa produzir um conflito. E isso só é possível por intermédio dos valores, isso só é possível por intermédio da maneira de falar a sua posição, a sua ideia com respeito. E esse é o verdadeiro equilíbrio e uma das ideias que a mezuzá representa, que é encontrar o equilíbrio sem abrir mão dos seus valores. Então, meus queridos, amuleto, proteção, a maior de todas eu falei para vocês. Mas a proteção maior é o impacto que essa mitzvah gera dentro de nós. A nossa fé vivenciada, transformando a nossa mente e os nossos sentimentos e, consequentemente, o nosso comportamento diário sem abrir mão dos valores e mantendo sempre o equilíbrio. Sorria com alegria, verifique as suas mezuzot. Se você ainda não tem, adquira a sua mezuzá e sorria com alegria, viva a vida com sabedoria. E até a próxima edição dessa leva de curiosidades judaicas. Já está acabando, hein? Se eu não me engano, só são mais
6. E aí só ano que vem. Fui!